Bora começar a nossa aula número 2 da nossa série Mulheres Emocionalmente Inteligentes. E hoje vamos falar sobre comparação, os perigos da comparação. Toda comparação é ruim, toda tem efeito negativo, vamos falar sobre isso e ferramentas para você que se compara demais e acaba se prejudicando e às vezes nem percebe. Então, para estabelecer um parâmetro aqui para a gente começar, eu vou trazer informações sobre a teoria social da comparação, que foi um estudo desenvolvido pelo Feshinger, não sei pronunciar muito bem, que foi um psicólogo americano, e ele foi uma das primeiras pessoas a estudar sobre esse nosso comportamento de nos comparar com outras pessoas, nos comparar com outros grupos. Então, esse psicólogo começou a estudar e ele desenvolveu a teoria social da comparação. E dentro dessa teoria, o que ele vai observar? 3 aspectos principais, que é como eu me enxergo e eu enxergo o outro, no quesito aparência, o que a pessoa pode ou não fazer, e aí ela vai estar comparando capacidades, e também o que o outro pode ou não conquistar. E aí vai falar de coisas mais materiais, de bens materiais. Então, nossas comparações, elas vão girar em torno dessas questões, aparência física, capacidades e relacionamentos, e também questões materiais, bens materiais. E ele vai trazer isso como, esse desejo de comparação como algo quase que inerente da existência humana, é quase que algo automático. E por isso que a gente, quase todo mundo tem, né? Na verdade, todo mundo se compara em algum momento na vida, ou por aprendizado, ou por observação. Isso é fato, né? O problema não é a comparação em si, porque a gente sabe que fazer comparações são importantes. Inclusive, dentro da teoria social da comparação, o que o Feshinger percebeu? Que as sociedades primitivas, antigas, enfim, elas precisavam da comparação justamente para você fazer uma autoavaliação. Não é verdade? A gente não sabe se tá doente ou não quando a gente... Opa, eu tô com dor de cabeça com muita frequência. A maioria das pessoas não sente dor de cabeça com frequência. Ou quando sente, elas têm algum problema. Então, fazemos comparações que podem sim nos ajudar e muito colaborou para o desenvolvimento da própria sociedade. Você comparar o grupo, você com o grupo, você comparar o próprio ambiente, tudo isso contribuiu. Então, comparação em si não é um problema. O problema é o que a gente faz com a informação que obtemos quando a gente compara. E esse é o nosso objeto da aula de hoje, porque a gente sabe que principalmente, né, na nossa geração, não vou dizer a nossa geração, né, mas nos últimos anos as pessoas têm se comparado de forma muito negativa e têm sentido efeitos muito negativos. Então, vamos lá, vamos trazer agora para dentro da inteligência emocional. A comparação ela vai atuar principalmente no aspecto da confiança, da autoconfiança, da autossegurança. Ou seja, excesso de comparação vai trazer insegurança. Insegurança, sim, prejudica a inteligência emocional, porque, como eu sempre falo, a segurança está dentro dos 24 comportamentos que compõem o conceito de inteligência emocional. Então, qualquer comportamento que pode afetar qualquer um desses pilares automaticamente vai afetar a sua inteligência emocional. E a gente sabe que uma coisa está ligada à outra, né? A gente não tem, você tem um problema em uma área, você vai acabar afetando outras áreas da sua vida. E se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem mandando aí, ou depois, né, como o pessoal gosta de fazer também no direct, às vezes, né, não quer perguntar aqui, mas sem problema nenhum, fala comigo lá. Então, bora lá, vamos avançar. Já vamos direto para os exercícios de comparação e quando a gente chegar nos exercícios, a gente já vai entender algumas questões interessantes que acontecem com a gente quando a gente se compara. Então, vamos lá. Alguém que tem uma dificuldade de se comparar, o que ela precisa fazer? Uma das coisas que ela precisa fazer, ela sempre precisa se questionar a cena ou a pessoa com a qual ela está se comparando. Vou dar um exemplo. Vou usar lá um dos aspectos que o psicólogo usou, que é a questão da aparência, que para as mulheres é uma coisa que ainda afeta muito. A mulher se sente muito afetada quando ela olha para uma outra mulher e ela se sente insegura porque ela não tem aquela aparência, porque ela não tem aquela característica, porque ela não é tão bonita como a outra, e enfim, ou ela não é tão magra, ou ela não... Enfim, né? Essa lista é grande. Quando você vai se comparar com uma outra pessoa em termos de, né, aparência física, literal, aquilo que você está vendo, por que você tem que questionar? Porque você não sabe exatamente qual a informação que está por trás daquilo ali. Você está olhando uma mulher bonita, malhada, enfim,
com o rosto perfeito, mas você não conhece o que está por trás. Você não sabe o que exatamente ela fez para chegar ali. Ou até mesmo em questões de sacrifícios, tudo que ela teve que abrir mão, que talvez você jamais abriria. Ou todo o dinheiro que ela teve que investir, que talvez você não estivesse disposta a investir. Ou até mesmo se de fato aquela pessoa é tão feliz quanto ela parece. E essa é a grande questão das redes sociais. As pessoas sempre fazem um recorte daquilo que elas compartilham. Dificilmente você vai ver alguém compartilhando desgraça todo dia, toda hora na internet. Não. As pessoas querem compartilhar o seu melhor, ou o que aparentemente parece ser o melhor, que é a foto de a sua própria foto num ângulo bonito, ou né, uma coisa que ela tá ali na academia malhando, ou ela tá dentro de um consultório aplicando, sei lá, botox, qualquer coisa. Então, quem olha e pensa, nossa, como ela é linda, como ela é maravilhosa, mas você não tá vendo o que tá por trás. Talvez possa ter foto editada, ou o ângulo, a luz. A gente sabe que ângulo e luz muda tudo, né? Inclusive, só pra você entender, olha a diferença, até meu rosto fica diferente por conta da sombra que a luz de cima incide. Olha a diferença. Percebe como nem sempre a gente tem informações suficientes para chegar àquela conclusão? Então, em termos de aparência, a dica é, sempre questione o que está por trás. Será que ela realmente é assim? E mesmo se ela for, ela pode realmente ser essa aparência. Será que realmente eu estaria disposta a chegar àquilo, né, a chegar naquele tipo físico ou sacrificar tudo que ela sacrificou, se de fato ela fez aquilo que parece que ela fez, né? Uma coisa também que quando eu pesquiso eu sempre vejo as pessoas fazendo comparações de conquistas materiais. Olha só, o fulano tá viajando pra tudo que é lugar. Ah, fulano comprou um carro novo. Nossa, fulano tá cheio da grana. Fulano tá sempre com uma roupa nova, que também são coisas que a gente, principalmente as redes sociais, né, estão sempre ali denunciando, a gente sempre fazendo julgamentos e comparações. Quem disse que aquela pessoa realmente está cheia de grana? Isso não é nenhuma novidade, né? Você sabe muito bem que as pessoas podem, sim, se exibir sem necessariamente terem aquilo que elas aparentam ter. Então, a questão não é uma informação nova, uma técnica nova que você precisa. Você precisa estabelecer uma consciência de que quando eu estou olhando para algo e vem aquele desejo de me comparar, eu preciso pensar, opa, será que realmente essa pessoa tem tudo isso que ela aparenta ter? É que nem o pessoal fala, né, os casais felizes de Facebook, de internet, né? Coloca um monte de foto bonita, principalmente artistas, né? Fazem muitas declarações e depois, meses, né? Em seguida até semanas e tal, o casal tá separado. E aí vem à tona, né? As pessoas começam a fazer aqueles posts, né, na internet falando mal um do outro, porque nunca foi daquele jeito, aquela pessoa me traiu. Ué, mas na internet não era tão perfeito? E esse é o tipo de coisa que a gente não traz pra consciência. A gente olha, compara, fica mal e não pensa, não questiona se realmente aquela informação que está chegando pra mim é verdadeira. E a gente nunca vai saber. E essa é a grande graça, por isso que funciona. Porque você nunca vai saber se é real. Então você não pode usar uma informação que você sequer sabe se é real, né? A ciência mesmo, ela vai falar sobre isso. Ela vai falar que toda informação ela precisa ser comprovada, testada pelo método científico. Então, como é que eu vou fazer uma comparação com uma informação que eu não tenho certeza se é real? E a comparação da aparência é exatamente isso. Você tá me olhando aqui, mas eu estou maquiada, você pode estar percebendo. Tem uma ring light aqui, que ajuda muito a trazer a harmonia para minha própria imagem. Tem a questão do ângulo, eu botei a câmera num ângulo que me favorece, porque se eu, né, mudar, olha essa coisa esquisita, né, eu botar muito para baixo, meu rosto ficar super comprido. Então existem muitas coisas que Ih, gente, agora eu baguncei o negócio aqui. Existem muitas coisas que a gente não tá enxergando, que a gente não tá vendo por trás. Então essa é a primeira coisa que pra mim, pelo menos, funciona muito. Toda vez que eu olho alguma coisa que eu fico com aquela insegurança, eu penso, gente, será que é tudo isso mesmo? Provavelmente não. E aí, abandona aquilo imediatamente. Quem se compara também com relacionamentos, né? O casal, aquele casal é muito feliz, enfim, o meu relacionamento é uma droga, né? Todo mundo se dá bem, menos eu. Todo mundo, né, consegue
enfim, ser feliz e eu não. Até isso, até essas questões de comparação de relacionamentos, muito mais fácil de chegar à conclusão que nem tudo é o que aparenta. E não quer dizer que você vai ficar toda hora julgando as pessoas. E o contrário da comparação não é o julgamento. Você não vai combater a comparação com o julgamento, até porque isso também é muito negativo. A gente não deve julgar o que a gente está olhando, mas a gente não pode ir além daquela informação. Chegar a uma conclusão de que aquela pessoa é feliz e você não, de que ela conquista coisas e você não. A gente não pode chegar a essa comparação, porque é muito injusto, e eu sempre falo isso, é muito injusto você pegar histórias diferentes, de contextos diferentes, de pessoas diferentes, de oportunidades diferentes e querer se estabelecer ou se nivelar por aquela pessoa. Isso é muito injusto. Então, toda vez que você olhar para algo e você tiver aquele sentimento de inferioridade ou de que você não tá tão bem quanto parece, questiona isso e questiona e parte para a próxima. Não fica ali julgando, enfim, porque é uma perda de tempo, né? Use o seu tempo de forma sábia. O segundo seria criar um hábito de pelo menos algumas vezes por ano. Você não precisa fazer isso todo dia, toda semana, todo mês, até porque fazer esse exercício com frequência num curto espaço de tempo perde o efeito dele. E esse é um exercício muito bom. Algumas vezes por ano, talvez uma vez por mês, sei lá, estabelece aí, dá uma espaçada. Você parar por um momento, assim, 3 minutos, 5 minutos, não precisa mais do que isso. Você pensar no dia de hoje, vamos dar o exemplo aqui, hoje é dia 22 de abril, e pensar como eu estava no dia 22 de abril de 2020. E você pensa no ano passado. Por que você pode fazer esse exercício? Ele é muito útil. Quando eu faço essa reflexão, como eu estava no ano passado, eu estou fazendo uma comparação. Mas eu estou fazendo uma comparação comigo. E essa comparação é justa. Ela não é só justa, como ela deve ser feita. Porque se você fizer isso com frequência, isso vai ser bom. Porque você vai ensinar a sua mente que a comparação ela é útil quando eu faço somente comigo mesma. E isso também te ajuda a se enxergar. Porque quando eu me comparo demais com o outro, eu começo a perder o parâmetro. Porque o parâmetro passa a ser o outro e não eu. Então você para de olhar para a tua evolução, você para de olhar para a tua conquista, você para de olhar para o teu progresso e regresso, porque também a gente pode sim, né, regredir, acontece. Então você tira um pouco o foco do outro e traz o foco para si. E esse exercício de pensar no ano anterior funciona muito, porque você para pra pensar, você precisa resgatar. E aí, caramba, eu tô a mesma coisa que no ano passado. Ou, nossa, eu tô totalmente diferente, eu tô muito melhor. Ou, nossa, eu dei uma boa regredida. Isso vai te ajudar a se ativar de uma maneira positiva para se desenvolver, para você avaliar. Isso é autoconhecimento. Isso é uma das coisas que proporciona autoconhecimento. É reflexão constante de quem eu sou, do que eu fiz e do que eu posso fazer. Então, se comparar com o outro só para ficar chegando a conclusões, né? Poxa, que pena, né? Fulano já chegou tão longe, eu não tô nem na metade. Porque, gente, né? Principalmente mulheres, né? Cá entre nós. A gente é quase que instigada a fazer isso. Isso é quase que uma coisa que somos levadas a fazer. A gente tá o tempo todo, né? Vendo mulheres, vendo, enfim, as atrizes, vendo modelos e vendo tanta coisa que a gente começa a realmente questionar, caramba, será que eu tenho espaço do jeito que eu sou? Será que eu realmente não deveria, né, fazer uma alteração, né, fazer um botox? Será que eu realmente não deveria, né, fazer uma harmonização facial? A gente não começa a questionar? Será que eu não deveria, né, emagrecer mais um pouco? Ou isso acontece. Será que eu não deveria trabalhar mais? Porque, poxa, fulano já conheceu tantos países e eu não saí nem do Brasil, nem cruzei a fronteira. A gente não faz esses questionamentos? Isso não acontece? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ensinar a nossa mente que esse tipo de comparação é nociva. E a comparação útil é a que eu faço comigo, porque a história do outro é a conquista do outro, se realmente ele conquistou aquilo que ele está dizendo que ele conquistou. Ainda tem isso. Então, você precisa sempre olhar para si. Quanto mais tempo eu gasto com os outros, menos tempo eu tenho para mim. Então, você realmente só vai reforçar
né? A ideia de que você não consegue, que você não sabe, porque você tá perdendo tempo olhando pra vida alheia. E a verdade é essa. Então, o grande perigo e o grande problema da comparação é essa, é você perder, às vezes, a essência da tua própria identidade. Porque existem pessoas que se comparam tanto, e na mentoria eu já vi isso acontecer algumas vezes, que elas se comparam tanto com o outro que elas já se perderam. Elas já não sabem mais quem elas são, do que elas gostam, do que elas apreciam em si. Elas estão totalmente perdidas, né, em parâmetros distantes dela. E aí, para fazer o resgate, acaba sendo muito difícil. Então, se você tiver esse hábito de estar sempre pensando como eu estava antes, como eu estou agora e o que eu preciso fazer ainda, isso sim vai ser muito útil. Tá bom, gente? E é isso. Não tem mais o que... Teria muitas coisas para falar, mas eu acredito que ser objetiva vai ajudar mais. Então, revisando só essas duas ferramentas. Cria o hábito de questionar quando você se sente vontade de comparar com o outro, o sucesso do outro, a aparência do outro. Será que realmente é tudo aquilo? O que tem por trás que eu não estou enxergando, que essa informação não chegou para mim? E segundo, cria o hábito de se comparar sempre com o ano anterior. Quem eu era, como eu estou e o que eu preciso melhorar. Essa é a comparação útil. Então, toda comparação é prejudicial? Não. O que é prejudicial é o que você faz com a informação que a comparação gera pra você. Tá bom, gente? Era isso. É curto, rápido, objetivo. Espero que tenha contribuído e te ajudado. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, você pode falar comigo no direct. E a galera do YouTube também, viu? Vem pro Instagram que eu tô sempre aberta pra conversar com todo mundo. Tá bom, gente? Então é isso. Uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!